Olá, tudo bem? Tá começando mais um podcast JJ. É sempre um prazer ter você como ouvinte aqui, viu, gente? A gente tá gostando porque tem vindo muita gente legal, autoridades, personalidades aqui da região, gente da nossa cidade, de todas as, também as cidades que compõem aqui o entorno de Jundiaí, e é sempre um prazer conversar com você, dialogar, manter esse diálogo todos os dias na Rádio Difusora, mas também aqui no podcast JJ 2 vezes por semana. Antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, vou pedir para o nosso editor, o Dani, colocar aqui as redes sociais, gente. Quem estiver assistindo pelo YouTube, tá? Também vai ter as redes sociais na tela. Quem estiver ouvindo pelo Spotify também vai acompanhar tudo. A gente também tá no Instagram, tá? Do JJ, Facebook, no Threads também, que é novidade. Eu falei YouTube já, né? Falei já o YouTube. E lembrando que você pode mandar seu comentário, sua mensagem pra gente, tá bom? Participe, que a gente gosta. E aqui comigo hoje, gente, tá vindo uma liderança política do Partido dos Trabalhadores. Teve uma eleição fantástica nas últimas, aí foi eleito deputado federal e representa a região de Franco da Rocha, e por que não, né? Muito mais do que isso, representa o estado de São Paulo, lá em Brasília. Ele que é deputado federal, Kiko Seleguin. Kiko, obrigado pela sua vinda aqui no podcast JJ. Eu que agradeço a oportunidade, Rafael, dizer que é um prazer poder estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Kiko, queria começar essa conversa, né, falando um pouquinho da sua trajetória. Eu dei uma olhada na sua biografia, você começou a fazer política, foi no começo dos anos 2000, é isso? Isso, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores em 2000, exatamente, com 16 anos. Nessa época eu cursava, com 16, estava no ensino médio ainda. Ensino médio. Isso. Desculpa, quantos anos você tem? Tenho 39. Você é mais novo que eu? Como assim? Mas já tô rodado já. É mesmo? Olha o que eu já fiz, ó. Eu me filiei ao partido com 16, disputei uma eleição em 2004, 4 anos depois, para vereador na minha cidade, que é Franco da Rocha. Certo. Aí eu fui eleito vereador em 2004. Eu fui o menos votado da Câmara. Elegeu 11, eu fui o que entrou Você com menos entrou ali, bateu na raspa do trave. tacho. Entendi. Na sobra, como dizem. Né? E eu era vereador de oposição, porque a gente perdeu aquela eleição. Tinha um candidato a prefeito, que era o Dr. Paulo, nós ficamos em 4º lugar, mas elegi eu e mais um colega, nós nos elegemos vereador. Eu fiz 4 anos ali de oposição ao prefeito à época e disputei a eleição de 2008 para prefeito. E eu disputei porque ninguém queria ir. Eu era vereador, assim, tinha um prefeito na reeleição, ele estava razoavelmente bem avaliado e eu tinha uns 24 anos, falei assim, não tenho nada para perder, disputei a prefeitura. Né? E para além disso, como eu me posicionei como opositor, era meio que natural fazer o contraponto. Né? Sim. E foi um momento bacana, porque mesmo sendo muito jovem e você não tem nada a perder, né, você vai com mais vigor e coragem. E uma experiência incrível. Para discutir os temas. É. Né? Então me aprofundei, conheci o orçamento da cidade, o arcabouço legal, conheci profundamente a cidade, que eu já conhecia, mas porque eu nasci em Franco da Rocha, mas a atuação te dá uma outra visão da realidade de modo geral. Mas a eleição de 2008 eu perdi, mas eu fiz quase 30% dos votos. Então foi aquele tipo de derrota que foi eleitoral, mas não política. Entendi, claro, você cresceu. Eu avancei, né? Perfeito. Aí eu fui convidado a trabalhar com o Vicente Cândido, na época era deputado estadual em São Paulo, na Assembleia. Eu chefiei o gabinete dele, coordenei a campanha dele de 2010, ele se elegeu deputado federal. E eu pude conhecer um pouco mais dessa questão da política partidária, presidentes de partidos, lideranças de outros partidos, de outras regiões. E quanto mais você vai acumulando experiência, você vai acumulando a sua capacidade de ver o mundo, os problemas, e tentar encontrar a solução. Né? Em 2012 eu disputei mais uma vez a prefeitura da minha cidade, dessa vez com um pouco mais de densidade, porque eu já tinha disputado uma eleição, tinha mais partidos na aliança, tinha mais experiência, mais gente disposta a ajudar, a pensar a cidade, soluções, e fui eleito. Fui eleito em 2012, era um momento bom do Partido dos Trabalhadores, a Dilma era presidente, no mesmo momento em que o Haddad também virou prefeito de São Paulo. Exatamente. E naquele ano... Aquele momento foi forte para a esquerda, porque eu lembro que o Bigardi foi eleito aqui, PCdoB, o Haddad em São Paulo, você, quer dizer, estava um movimento bom, né? Nós chegamos a governar, acho que 60% da população do estado de São Paulo. Exatamente. Governamos cidades grandes e tal. Mas logo veio as manifestações de 2013. Né? A gente falou um pouco na entrevista ali. Exatamente. Do quanto o decréscimo do crescimento da economia, a recessão econômica, o crescimento da inflação, o povo ficou com a vida mais difícil.
E, obviamente, culpou os políticos. E a política passou a ter um momento turbulento a partir dali. Tanto é que eu fui prefeito 4 anos. Em 2016, eu fui candidato à reeleição. E dos 70 prefeitos que nós elegemos em 2012, só eu fui reeleito. Do estado inteiro? Do estado de São Paulo todo. Caramba! E nós elegemos outros 7, mas em primeiro mandato. Né? Entendi. Então, para mim, foi assim, foi do céu ao inferno no aspecto partidário. No entanto, na diversidade é que se acumula Mas os seus números foram maiores. Por exemplo, eu tô vendo aqui os números de votos, ó, eu até peguei a colinha aqui. Não, eu fui bem, mas o partido foi mal. Sim, eu entendi. Mas, por exemplo, em 2012 você fez 33.598. Sim. Você foi reeleito com 63, praticamente o dobro, né? Não, desculpa, 46, perdão. 46 de um total de 63. Sim. Quer dizer, você fez uma votação muito boa, você conseguiu aumentar sua votação. 75% dos votos, eu acho, na época. Exatamente. Então, além de ter sido reeleito, foi uma votação que me consagrou, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, e o legal da minha eleição é que, assim, como eu meio que furei a fila, Rafael, porque eu disputei a eleição em 2012 com um cara que era vice-prefeito da cidade. Já tinha sido vereador 2 ou 3 vezes, o mais votado da cidade. Né? Quando eu digo furei a fila, isso cria uma anormalidade na política. Porque o natural era o vice-prefeito ter sido eleito naquela eleição, né? Mais experiente, está na fila, construindo. Aí eu venho e furo a fila. Então, meio que eu aposentei uma geração de políticos. A minha vitória aposenta uma geração, porque daí você renova a fila. Pô, e novo, quantos anos você tinha na época, em 2002? Tinha 28. 28 anos, 28. Super novo. Então, o que aconteceu? O Franco da Rocha nunca elegeu deputado. Então, a minha eleição, ela não só aposenta uma geração de políticos, né, e o resultado do nosso governo fez com que não só Franco, mas isso fosse destaque também Francisco Morato, em Caieiras. Ou seja, a gente sempre teve ali já teve uma renovação política também em Francisco Morato. Né? Em 2016, ganha a eleição lá a Renata Senna, que foi a azarã, né? O azarão da campanha. Ou seja, começou lá atrás, foi e ganhou a eleição. Agora, na última eleição, o Lagoinha virou prefeito de Caieiras, assim, também numa perspectiva de mudança e renovação. Eu acho que tem muito a ver. As pessoas vão olhando para o que está acontecendo do lado e vão fazendo apostas similares. Em Mariporã, lá o Aladim também derrotou a Ayacida, que era um prefeito histórico lá na cidade. Enfim. Sabe que eu conversei com um vereador aqui de Caieiras, o Juninho, acho que você deve conhecer o Juninho do esporte, e ele falou, a gente estava conversando sobre os problemas ali, né, os desafios daquela região, Caieiras, Franco, Morato, e ele estava me dizendo que um dos grandes problemas ali é justamente a mobilidade urbana, né? A densidade populacional é muito grande, tem muita gente morando ali, e a locomoção ali é difícil. Você acha que esse é o grande desafio ali dessa região? Não tenho dúvida, porque assim, a gente passou por um processo que localmente as cidades vão arrumando maneiras de se resolver. Se você for ver a evolução nos últimos 10 anos de cada uma das cidades ali, foi bastante importante. Com destaque a Francisco Morato e Franco da Rocha. E não é porque eu fui prefeito, é porque elas eram muito ruins, vamos dizer assim, do ponto de vista dos índices, né, da infraestrutura, enfim. Caieiras é uma cidade mais arrumada e tal. Mas agora eu acho que a gente está ganhando um grau de maturidade para poder fazer articulação mais regional. Porque o problema da mobilidade não é dentro das respectivas cidades, e sim no acesso entre elas. Ou seja, na rodovia que as corta, que é a responsabilidade do governo do estado. Né? Em 2021 teve lá o governador à época, Rodrigo Garcia, e ele assumiu o compromisso de contratar um projeto de duplicação daquela rodovia que sai do Rodoanel e vem até aqui o trevo de Várzea Paulista. Né? Porque também o acesso entre Jundiaí e Franco da Rocha está virando um problema de mobilidade muito grande. Quem faz esse trânsito diário vê o quanto está difícil circular na rodovia, ou seja, você está circulando pouco, está andando menos porque o trânsito está congestionando. Inclusive o governo do estado fez um ajuste nisso com o trem. O trem antes não vinha direto a Jundiaí e passou a vir. Não sei se você pega trem, mas... já usei bastante já. Nosso internauta aí que vai nos acompanhar sabe que agora o trem melhorou um pouco. Melhorou. Né, em função disso. Está mais moderno, mais rápido, mais ágil. Em função dos investimentos, por exemplo. O que era impeditivo para o trem fazer isso era a estação de Francisco Morato, que era uma estação terminal. Exato. Né? Quando ela foi remodelada, ela teve mais condição de fazer essa interface com esse eixo de Jundiaí, Campo Limpo, Várzea, sem prejudicar a circulação para a Grande São Paulo. Ou seja, então, eu acho que a nossa região tem tido esse sentimento de integração. É claro que precisa de uma ação governamental de outras esferas para isso ser realizado, né? O governo do estado, o governo federal, que é um pouco da minha responsabilidade agora como deputado
Eu sou deputado do estado, do país, Exato. obviamente, mas tem ali um epicentro de votação, de compromisso com aquelas cidades ali. Então, Sem nós vamos dúvida. lutar muito aí pela duplicação da rodovia, certeza. uma solução para as enchentes que a gente tem, por constante modernização da linha férrea que atende as pessoas todo dia, por desenvolvimento econômico, ou seja, Franco e Morato sofre muito que a população tem que buscar emprego em cidades vizinhas, que é o caso de Jundiaí e São Paulo. Eu até ia perguntar isso. Hoje a dependência dessas cidades em relação a São Paulo ainda é muito grande. Sim. Eu vou dar um número para você aqui. Tá. Francisco Morato tem 170 mil habitantes, você tem na cidade 9 mil empregos formais. Meu Deus, tá todo mundo fora então. Exatamente. Se não me engano, Francisco Morato, nós estamos falando em 60 mil embarques dia na estação da CPT. Nossa, quer dizer, é capital mesmo isso. A capital é um pouco Jundiaí. Um pouco Jundiaí aqui, também, Mas a né? grande volume é a capital. Franco da Hora são 50 mil embarques dia. Tem 2 estações, né? Pouco menos, 48, 45. É que esses números todos foram prejudicados por conta da pandemia, né? Depois da pandemia, vários dos setores da economia acabaram se reinventando, vamos dizer assim. Alguns empregos começaram a ser retomados agora, né? Com essa estabilidade política e econômica, um pequeno crescimento, mas já mostrando crescimento, inclusive, no setor do mercado formal de trabalho, né? Então, aquela região tem um desafio. É a região mais pobre da região metropolitana, da região norte da região metropolitana, e ali o engraçado é que o maior município é o mais pobre. Eita. Francisco Morato é a cidade maior e mais pobre. Cajamar é a menor e mais rica. Olha só, Né? verdade. Então você tem uma dificuldade ali de ter uma liderança natural, diferente de Jundiaí. Jundiaí é uma liderança natural, vamos combinar aqui. Você pega no aglomerado que são 7 ou 9 cidades. São 7. São 7 Talvez cidades. se torne 8 em breve. É natural pelo tamanho, pela importância, né, pela geografia, que Jundiaí acabe liderando questões regionais aqui. Né? Não é tornando Várzea, Campo Limpo, Itupeva menos importante, mas essa liderança pelo tamanho é natural. Então, por exemplo, se você for implantar um serviço regional na área de saúde, Jundiaí lidera o processo. Escreve o projeto, paga a maior parte, articula com o governo. Né? Exatamente. Quem faz isso na minha região? Percebe? Entendi. Então, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de fazer isso lá, mas a gente está avançando um pouco nessa direção. Kiko, como que a gente que está de fora não tem ideia, né? Você é deputado federal, está sempre em Brasília. Como que esse mundo, esse universo, entre aspas, paralelo chamado Brasília? Como que é trabalhar lá? Como que é o ritmo de trabalho? É muito diferente você estar no poder executivo em uma cidade? Como que é isso? Ah, sim, você trata com muitas outras questões. Então, vou dar um exemplo para você com relação à reforma tributária. Tá, né? Que foi aprovada recentemente. Isso. Um dos destaques da reforma tributária era lá um ponto com relação à indústria automobilística. Né, em função de benefícios fiscais, coisa do tipo, né, porque a Bahia tinha feito lá um convênio, uma parceria, um protocolo de intenções, por exemplo, com uma fábrica chinesa que comprou lá o espólio da Ford que saiu do Brasil, né, acho que em Camaçari, se não me engano, de fábrica de carro elétrico, que é importante para a gente. Porque hoje o que tem de carro elétrico que virou moda, a gente importa. É verdade. Então, nós estamos gerando emprego na Coreia, Exatamente. no México, nos Estados Unidos, menos aqui. Tá ficando pra então, trás. ter uma planta de carro elétrico aqui é importante, porque não só aquela planta, mas também vai incentivar as demais indústrias nessa direção. Então, acaba tendo lá uma disputa em função disso que acontece no calor ali e é difícil de compreensão de um modo geral. Então, você fica na seguinte situação. Se você permite um incentivo fiscal desse tipo na Bahia, você traz para cá um ramo de investimento diferente que não existe na indústria automobilística brasileira. Por outro lado, o aspecto regional prejudica as indústrias que já estão em São Paulo. Então, como é que você vota? Com uma cabeça bairrista aqui para poder assegurar, teoricamente, empregos em São Paulo, porque apesar da indústria estar aqui, ela está perdendo vagas dia após dia, né? Ou você vota para que o Brasil comporte um interesse que não tem na indústria hoje, que pode gerar, a partir de exemplos de competitividade de mercado, também outras indústrias, inclusive no estado de São Paulo. Então, essa dinâmica você vai compreendendo com o tempo lá, no dia a dia. Por exemplo, uma das polêmicas com relação à reforma tributária era a Zona Franca de Manaus. Que é um custo para todo o Brasil isso, obviamente. Né? Quando monta lá uma fábrica de televisão, de rádios, de microfone na Zona Franca de Manaus, é imposto que deixa de pagar para o Estado brasileiro. Né? Então, muda um pouco a cabeça da gente, porque a gente precisa ter uma visão um pouco mais de país como um todo. E também tem uma mudança na pauta.
né? Essa pauta de costumes, por exemplo, não é uma coisa que a gente discute em eleição municipal. Exatamente, né? perfeitamente. Seja, lá no Congresso Nacional isso acaba tendo importância, né? Essa pauta de política externa, que também tem um viés. Quanto foi polêmico, por exemplo, a visita do Nicolás Maduro aqui no Brasil. Exatamente. Né? Isso criou um furor na sociedade, os esquerdistas, os direitistas. A oposição se aproveitou. Mas concretamente falando é o seguinte, a Venezuela hoje é um dos maiores vizinhos que nós temos. Quem que ganha ficando afastado da Venezuela? Inclusive na Covid mandaram ajudar a gente, né? Sim, a Venezuela mandou coisa para cá, sim, né? Mas efetivamente do ponto de vista econômico, de fronteira, ou seja, o ex-presidente tinha uma postura mais ríspida com a Venezuela, chegou a romper relações diplomáticas. Isso fez com que os venezuelanos pagassem a dívida com o BNDES? Não. Isso fez com que os venezuelanos enriquecessem e promovessem mais segurança e controle do narcotráfico na fronteira do Brasil com eles? Não, ao contrário. Então eu acho que esse tipo de posição a gente precisa ter e ir limpando a alma, o coração e a mente desse viés mais ideológico, ou seja, ser mais pragmático. Então, neste caso, a minha experiência como prefeito contribui para que eu tenha um pensamento um pouco nessa direção. Nosso comércio externo com a Venezuela já foi 7 vezes maior do que é hoje. E aí, quando a gente fala da nossa indústria, por exemplo, aqui em Jundiaí você tem uma fábrica da Alpargatas, né? Sim. Você acha que a Alpargatas, quando vende para o exterior, vende para a Coreia? Vende para a Suécia? Não, eles vendem para a Colômbia, para a Venezuela, para a Argentina. Portanto, essa integração latino-americana era importante para a nossa economia, para a nossa indústria. Né? Então, eu acho que, para mim, tem sido uma experiência bacana tentar levar um pouco desse viés um pouco mais pragmático para a discussão no Congresso Nacional. Porque o que chega na imprensa, principalmente, é a discussão ideológica, né? Aquele bate-boca ideológico, o calor, isso parece que domina, acaba dominando a discussão, o debate na mídia. Sim. E a impressão que a gente tem, principalmente nos últimos 4 anos, pelo perfil do ex-presidente Bolsonaro, é esse perfil de embate toda hora em pauta de costumes e às vezes não discutir outras questões. Essa política de embate, pro bem ou pro mal, você acha que ela veio para ficar, essa política, digamos, entre as bolsonaristas? Como que virá esse jogo, Kiko? Ela sempre existiu no mundo. Não tem desde que o mundo é mundo, você sempre tem uma disputa ideológica e eu não acho isso um problema, desde que ela construa. O Dura, por exemplo, vamos lá, vamos voltar para esse caso da Venezuela. Quanto tempo você precisa para desqualificar um país vizinho em função do pensamento ideológico de uma liderança? Alguns segundos, não é isso? Você dizer que a culpa do empobrecimento da Venezuela é do governo comunista, do Nicolás Maduro, você precisa, sem apresentar uma prova, nada concreto. Mas, por outro lado, quanto que o embargo que o governo americano causa de pobreza na Venezuela quando decreta ele? E por qual razão? Você sabia, por exemplo, que um navio de petróleo, hoje os Estados Unidos, depois da descoberta lá do óleo de xisto, vai ficar autossuficiente em petróleo em pouco tempo, que é um petróleo barato, né? Então, por que eles estão saindo lá do Afeganistão e do Iraque? Porque tem petróleo agora. Porque agora tem petróleo lá, eles não precisam mais atravessar o mundo em busca de petróleo. Mas antes disso, o navio de petróleo da Arábia Saudita até dos Estados Unidos demorava, acho que se não me engano, 12 dias para chegar aqui. Caramba. Quanto tempo demora da Venezuela? Pertinho. Exatamente. Então, o que está em disputa é uma questão da geopolítica, né? E a gente fica embarcando por quê? Porque se engaja. Isso esconde os problemas reais. Dá like, isso, né, isso esconde os problemas reais. Do contrário, uma visita de um presidente aqui no Brasil, ou do Lula no país vizinho, seja qual for o presidente do Brasil no país vizinho, ele tem uma razão de ser. Você vai lá, você faz uma série de acordos comerciais. Esses acordos comerciais não geram produção e emprego do dia para a noite. Significa o seguinte, que a gente faz um acordo diminuindo barreiras alfandegárias para você importar e exportar produtos, porque você tem que ter essa reciprocidade, ou seja, para você vender alguma coisa para um país, você tem que comprar alguma coisa de volta. Imagina que um container cheio de produto eletrônico que vem da China para o Brasil, ele tem que voltar cheio de soja. Sim. Ou de algum outro produto. Isso é da dinâmica do comércio exterior, porque senão não fecha a conta. Com o navio vazio. Exatamente. Né? Então você precisa ter. Se você vai vender coisa para a Argentina, precisa comprar de volta, senão não tem uma razão saudável. Né? E aí quando você costura uma visita como essa, depois você vai ter uma série de acordos de cooperação. Aí fala assim, quem que vai financiar isso? A venda dos produtos brasileiros da Venezuela. Alguma instituição bancária, geralmente. Aí você tem um banco público que serve para isso, que é o caso do BNDES. O BNDES financiou a obra. Não, ele financiou a empresa brasileira na Venezuela. Percebe?
Isso os americanos fizeram na reconstrução da Europa, por exemplo. Financiaram empresas americanas que reconstruíram a Europa. Isso enriqueceu os Estados Unidos, gerou emprego lá. Sim. Levou os Estados Unidos a ter influência não só na Europa, mas no mundo todo. Ou seja, então, é mais fácil fazer um discurso de alguns segundos para destruir do que, né, gastar um tempo e fazer um discurso mais robusto, com dados, com provas, de algo que constrói. Deputado, eu queria fazer uma provocação, queria pegar uma opinião sua. O presidente Lula foi preso, saiu, foi candidato, conseguiu se reeleger presidente, passou por o PT passou por inúmeras questões, a gente falou daqui da questão econômica, terra arrasada, poucas prefeituras, conseguiu dar a volta e voltou hoje a governar o Brasil. O PT é maior que o Lula é maior que o PT, na sua opinião? Eu acho que isso é uma simbiose, ou seja, você não tem PT sem Lula e Lula sem o PT. A questão é que um ser humano, seja ele quem for, tem um prazo de validade pelas leis da natureza, se é que você me entende, claro, menor do que uma instituição. Né? Por exemplo, essa instituição que nós estamos aqui hoje, ela foi fundada por alguém, né? Que foi muito importante. Se não fosse esse alguém, essa instituição talvez não existisse. Mas esse alguém, eu não sei se ele está entre nós ou já se foi, né? Mas já se foi, porque eu tive um breve relato antes de entrar no programa, mas a instituição permanece. Sim. Então não dá para você separar as duas coisas, é diferente. É claro que a liderança política do presidente Lula, né, ela tem ela tem um incentivo para a construção de um partido. O PT, que foi organizado no Amazonas, ele foi inspirado pela luta política dos trabalhadores do ABC. Isso. Mas ele tem um caráter da luta local também. Tem lá os seringueiros que lutaram por melhores condições de trabalho, ou então o PT que foi fundado no interior do Rio Grande do Sul, você tem lá um viés do pequeno proprietário que estava sendo ali empurrado para fora do Estado em função das grandes propriedades, do agronegócio, ou coisa do tipo. Então, o PT nasce na sociedade como um partido que faz o contraponto ao status quo da sociedade de modo geral, econômico, perfeito, político e social. E incentiva lutas populares, ele acaba sendo um catalisador disso tudo. Então, esse é o principal perfil. É claro que a história do presidente Lula, um retirante nordestino que veio para cá, com muito pouco estudo, conseguiu liderar um processo de negociação importante. Hoje a gente fala de metalúrgico do ABC, o salário base do metalúrgico do ABC é de mais de R$3.500. É classe média para frente. Ou seja, então ele não é mais um operário como era na década de 70. Então negar que a importância da organização sindical e dos trabalhadores não foi fundamental para melhorar a produtividade, melhorar as condições de trabalho, garantir benefícios a milhões de pessoas, é negar a própria história. Ou seja, então tem importância, né? Antes da gente fechar, eu não posso deixar de perguntar. Claro que a sua inspiração política com certeza é seu pai, né? Claro. É claro que é seu pai. O que você trouxe aqui? O que seu pai te deu de bagagem, se você tivesse que definir e falar um pouquinho pra gente? Ele abriu a picada na mata, né? Ele que foi quem abriu os caminhos. Eu digo pra você que a minha vida, a minha militância foi muito mais fácil porque alguém veio primeiro. Imagino. Antes de mim. Isso foi mais fácil porque você entra numa picada. Por outro lado, você tem um grau de exigência das pessoas muito maior, né? Porque, obviamente, como você teve alguém que precedeu a sua história, ajudou, deu uma mão, deu um empurrão, as pessoas esperam que você supere quem abriu esse caminho. É o que a gente pensa na nossa vida. Como é que é a nossa vida familiar? A gente sempre espera que o nosso filho... A gente sempre luta para dar condições melhores para o nosso filho do que o nosso pai nos deu. Claro. E a gente, obviamente, vai esperar que os nossos filhos tenham mais... Mas quando você chegou pro seu pai e falou, você é político também, ele falou, vai, eu falei, pelo amor de Deus, não entra nessa aqui que ele falou para você. Exatamente isso. Como é que aconteceu? Ele foi vereador e prefeito de Frango da Rocha, certo. E aí em 2000, que foi o mesmo ano que eu me filiei, ele perdeu uma eleição na cidade. E aí o Celso Daniel, à época prefeito de Santo André, convidou ele para trabalhar. Tá. E ir para Santo André todo dia é longe, né? Não sei se você sabe, mas assim, na época, hoje é um pouco melhor, mas na época eram 2 horas de trem para ir. Exatamente. 2 horas de trem para o outro extremo da grande São Paulo. Exatamente. E aí ele resolveu mudar para lá. Aí ele abriu mão de disputar a eleição de 2004, e aí rolou uma pressão ali de alguns amigos. Certo. O meu irmão me influenciou muito nisso, né? Pessoas que faziam política conosco no partido, de eu ser candidato, que era uma maneira de ocupar um espaço que ele tinha deixado.
E eu virei vereador um pouco nessa conjuntura. Eu estava estudando comunicação lá em São Bernardo do Campo, na faculdade, morava com ele em Santo André. Sou formado em Relações Públicas. Relações Públicas. Isso. E aí ele falou, você quer ser candidato, você pode ser, mas eu acho que aqui você tem mais oportunidades, você está numa cidade maior, está na universidade cedo, você já tem muitos caminhos abertos aqui, enfim. Mas se você quiser ser, vai lá. E foi um pouco desse sentido. Ele nunca me incentivou, mas também nunca me desestimulou. Entendi. Nós tivemos sempre em casa aí um ambiente no qual a gente pôde escolher o que estudar, o que fazer, o que pensar. Graças a Deus, teve muita liberdade nessa direção. Kiko, sucesso na sua Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, viu, por ter aceito nosso convite aqui. Muito obrigado. Um grande abraço aí. Gente, é isso. Mais um podcast JJ, muita informação e, de novo, né, vou convidar você para acompanhar a gente em diferentes plataformas e canais de comunicação, Spotify, YouTube. A gente está no TikTok também, tem os nossos shorts lá, tá? E no portal JJ, sempre quando sai o podcast, a gente coloca lá o link para você acompanhar também. E sem contar todas as nossas redes sociais, onde você encontra o melhor da informação. A gente se vê por aqui no nosso próximo contato. Abraço!